Olá, muito boa tarde. Neste dia, como é habitual, sublinhamos a análise dos textos litúrgicos do próximo domingo. Temos connosco o Padre Nélio Pita, pároco de São Tomás de Aquino, em Lisboa, e também o Padre José Manuel Pereira de Almeida, que é o vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Padre José Manuel Pereira de Almeida, mais ou menos coincidente com esta hora, mas no Porto, um bocadinho longe dos estúdios onde nos encontramos, vai iniciar-se a sessão comemorativa do Dia da Universidade Católica, com a sessão solene. Remete-nos isto para o dia que a Igreja em Portugal também já assinalou e para a importância desta instituição de ensino, que os cristãos são convidados anualmente também sempre a recordar. É importante a Igreja ter presente esta universidade como reduto de ensino e também de ensino pautado pelos valores do cristianismo. Eu creio que é a grande obra da Igreja das Igrejas Diocesanas Portuguesas, a seguir ao Concílio Vaticano II, como realização conjunta de ser fermento na massa. Eu creio que o tema deste ano é a Universidade como protagonista do futuro. De facto, não é para acantonar à parte os católicos, é para um convite a intervir na sociedade ampla, em diálogo efetivo com as culturas presentes, sabendo que só deste modo nos tornamos agentes de mudança e sonhando um mundo mais justo e mais fraterno, como tantas vezes o Papa Francisco nos propõe. E eu creio que estamos sempre com sonhos que ainda não foram realizados, mas estamos com uma dinâmica conjunta nos 4 polos, Braga, Porto, Viseu e a sede em Lisboa, com experiências muito significativas a este propósito. Na mensagem alusiva a esta ocasião, a reitora da Universidade referia um certo sonambulismo da desgraça, isto para afirmar que é necessário sublinhar os valores do humanismo também nas instituições de ensino, assumi-lo sem receio, sem vergonha. Identifica-se também com esta expressão, que nota-se às vezes um certo alheamento ou indiferença ou um certo receio de ser frontal e claro na defesa de determinados valores. Creio que estamos particularmente bem situados em termos de autonomia no que diz respeito àquilo que é possível fazer no ensino universitário em Portugal. Somos uma universidade pública, não estatal, de dimensão nacional, com grande implantação local nestes 3 polos. A sede em Lisboa, de alguma maneira, agora é desafiada para aumentar o seu espaço com o Campus Veritati, porque já não dá para crescer mais nas circunstâncias em que nos encontramos. Recentemente, no Porto, unificou-se na Foz a biotecnologia, veio para a Foz também, e, portanto, cresceu localmente Viseu, que teve muitas dificuldades, sob o ponto de vista económico, há anos, e isso foi muito falado, e também o Estado deixou de apoiar os alunos que frequentavam um determinado curso, e isso, neste momento, o saldo é muitíssimo positivo em termos da gestão, o que nos deixa claramente confiantes. Padre Nélio, é vizinho da Universidade Católica e esta instituição de ensino também lhe é próxima, porque também já por lá passou, mas a sua paróquia é ali quase paredes meias. É importante esta relação também nas comunidades cristãs, que tenham a noção de que existe e que é próxima hoje, ao fim e ao cabo, de todas as comunidades cristãs, porque há o ensino à distância, há formas muito mais versáteis das pessoas chegarem à Universidade Católica e beneficiarem dela. É importante também os párocos e as comunidades a tornarem esta universidade mais de todos.
Sem dúvida, porque eu falo por mim mesmo, a universidade, eu penso que todos os alunos que passam por uma instituição como a Universidade Católica, quando saem de lá, saem completamente diferentes, isto é, foram formados. E a Católica tem esse poder de formatar não apenas um sujeito, mas também formatar ou dar um contributo para a formatação da sociedade, a sociedade que nós queremos. Que não é apenas uma sociedade do ponto de vista económico competitiva, não é apenas uma sociedade bem organizada, bem gerida, mas é uma sociedade que está marcada pelos valores cristãos. Nesse sentido, é muito importante que as comunidades cristãs não apenas apoiem financeiramente, porque fazem um peditório no dia, acho que é já este domingo, não é? Já foi, peço desculpa. Não só apoiem economicamente, mas também rezem por esta intenção para que esta instituição, que é uma instituição nobre, continue a formar a elite nas várias áreas para que possam, por sua vez, liderar várias instituições dentro daquilo que é a sociedade em geral. Olha, associando ao Evangelho de hoje, que sejam sal e luz, que possam ser sal e luz na sociedade em que vivemos. E vamos já dar o salto então para esta análise também, e espreitando aquilo que a liturgia nos propõe, para aquele que é o quinto domingo do tempo comum, que nos fala de um pouco deste compromisso cristão, não é? Por onde é que ele passa, o que é necessário para nos comprometermos efetivamente neste desafio. O Evangelho de hoje, por exemplo, situa-nos Jesus no famoso Sermão da Montanha, Jesus que aparece como o novo Moisés e agora, de uma forma muito concreta, diz aos discípulos que são chamados a ser sal e luz. Isto é, agir em conformidade. Não basta ter uma fé teórica, acreditar em algumas coisas, mas é preciso atuar. Boas obras é uma expressão que está mesmo patente no Evangelho. Essa dimensão, digamos, praxis ética está também presente na primeira leitura, como vamos escutar. E então começamos por escutar mesmo esta parte do Evangelho de Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É a proposta que nos chega deste Evangelho de Mateus. Padre Nélio, lá está o sal e a luz. Como é que um crente, um cristão, pode concretizar isto na sua vida? Ser sal e ser luz. Na medida em que se põe ao serviço dos outros. O sal não existe para ser consumido só por si, não existe para si mesmo. A luz não existe para ser contemplada, nós não nos pomos a olhar para uma lâmpada, não nos pomos a olhar diretamente para o sol. Existem estes dois elementos, imagens poderosas na linguagem de Jesus, existem na medida em que estão em função dos outros. E o cristão, o discípulo, também vive em função dos outros. E isto é muito interessante porque a Igreja, em boa verdade, não vive para si mesma. A Igreja vive para os outros. Vive para servir os outros. Vive para servir os irmãos, mesmo aqueles que não partilham o mesmo credo. Mas a atitude da Igreja, do discípulo, é essa de servir. E já agora, a propósito desta história da luz, eu lembrei-me de que hoje, na linguagem muito marcada pela espiritualidade oriental, fala-se muito no ser iluminado. E o ser iluminado é chegar a um patamar de comunhão com o transcendente, alcançar um despertar da consciência, o chamado nirvana, por aí adiante. Penso que na Igreja ser discípulo, ser iluminado, é ser alguém que reflete a luz de Deus. Isto é, não tem luz própria, mas é aquele que, através dos seus atos, dos seus compromissos, da sua atitude, reflete
a essência divina. E eu terminava dizendo que estas boas obras, como sempre teve na Igreja ao longo de toda a história, e este ano na Diocese de Lisboa, que estamos a trabalhar na temática das periferias, tem fundamentalmente três linhas. Uma linha que é o assistencialismo, que é necessário. Nós precisamos, por vezes, de dar assistência, dar pão, massa, roupa. Tem uma linha da promoção da pessoa humana através da formação. Os colégios, a católica, tem esse trabalho enorme que é de promoção da pessoa. E depois tem uma terceira linha de ação, que é a defesa e a denúncia das estruturas que fomentam não o que é luz, mas o que é trevas. E nós sabemos que existem estruturas que de alguma forma potenciam a discrepância social, a desigualdade, as tensões, que são sinónimos, são expressões das trevas e não a expressão da luz. E a Igreja, na medida em que a luz também deve trabalhar na denúncia da origem de todos esses fatores que determinam o surgimento da escuridão. Padre José Manuel, a luz está muito associada ao conhecimento também, não é? Simbolicamente. E neste caso, e olhando este Evangelho, no caso da Universidade Católica, assenta-lhe também particularmente este desafio de Mateus, no sentido dela própria ser este sal e luz, não é? Pensando desde logo nos tantos alunos, não só nacionais, mas também de outros países, que hoje estudam e se formam na Universidade Católica. Há uma internalização muito grande na Universidade Católica. Somos, neste momento, das mais bem situadas ao nível nacional, sob o ponto de vista da internacionalização. E a Faculdade de Teologia não é das que tem menos, porque há um serviço grande que se faz aos que, falando português ou não, recorrem à Faculdade de Teologia para a sua formação no que diz respeito à formação para poder servir a Igreja como padres. De resto, é especificamente para a Faculdade de Teologia que os cristãos são convidados a contribuir em cada primeiro domingo de fevereiro para as bolsas, para apoiar os estudantes de Teologia. Portanto, só para dizer que não é para reforçar a Faculdade de Economia que estão bem, muito obrigado, é exatamente a situação mais frágil, que é, como é óbvio, e que é uma faculdade que é central no que diz respeito à Universidade Católica, não é periférica ou acessória. Luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Como o Padre Nélio dizia, para iluminar, ou seja, somos iluminados por Jesus, recebemos a luz, mas não é para ficarmos com ela, é para iluminarmos. E por isso o candeeiro e não debaixo do alqueire, porque podia ser que servir... E, portanto, é um serviço humilde, queria dizer. A Universidade Católica não é para brilhar no meio das outras, é para iluminar como serviço aos que, na tradição católica se diz, aos que mais precisam. E, de facto, precisamos todos, uns de uma maneira, outros de outra, como o Padre Nélio também explicou. Vamos avançar na nossa análise. A primeira leitura apresenta-nos uma parte do capítulo 58 de Isaías e, de alguma forma, estas linhas ajudam-nos então a perceber essas condições necessárias também para sermos luz e sal, para não ficarmos agarrados ao mero cumprimento de ritos vazios de sentido. Esta frase fez-me lembrar a famosa acusação de Karl Marx, que dizia que a religião é ópio do povo. E, de facto, pode ser o ópio do povo na medida em que se viver a experiência religiosa de uma forma egoísta, fechada, autocentrada, de quem procura o seu contentamento interior e fecha os olhos, vira as costas aos irmãos. Ora, o texto diz precisamente ao contrário. E é engraçado a forma como estão os verbos. É um verbo imperativo. Reparte o teu pão, dá pousada, leva a roupa,
Isto é, se puderes, se tiveres tempo, não é isso. Não se trata disso. Aqui trata-se praticamente de um mandamento, de uma ordem que é dada àquele que faz a experiência de Deus, aquele que professa a fé num Deus de Israel, no Deus de Jesus Cristo, não pode não ter este comportamento, que é um comportamento ético de solidariedade em relação aos nossos irmãos. É, digamos assim, a vertente horizontal da fé. Existe uma vertente vertical, que é de ligação a Deus, e depois existe esta outra vertente, a dimensão horizontal, de olhar para o nosso lado e ser solidário, partilhar as alegrias e as tristezas dos nossos irmãos. Terminava dizendo que essa é a diferença que nós podemos fazer, porque os poderosos deste mundo, aqueles homens que são muito ricos, esses vivem fechados. Esses que têm a maioria das riquezas deste mundo não querem saber dos outros, não querem saber do sofrimento daqueles que passam fome, daqueles que estão sem roupa, daqueles que estão sem casa, porque vivem entretidos com as suas joias, com os seus carros, com as suas melhores férias possíveis. Ora, essas pessoas, por mais piedosas, entre aspas, que sejam, por mais aparentemente religiosas, no sentido de vertical, de ligação a Deus, não servem para ser luz e sal da terra. Padre José Manuel, muitas vezes associamos as instituições de ensino àquela distância entre a teoria e a prática. Depois, quando as pessoas chegam ao mercado de trabalho, enfim, as coisas são diferentes. Nesta realidade, a universidade, estamos a falar da Católica, porque também por esta altura no Porto ocorre a associação comemorativa, mas é importante também sempre a universidade não se ficar apenas pelos conceitos teóricos, pelas linhas mais de pensamento, mas isto casa sempre com atitudes concretas na vida e com formas de posicionamento muito prático depois na realidade do dia-a-dia. E a universidade também tem que ter essa preocupação. Absolutamente. Se há resumo mais resumido do que o Papa Francisco nos disse da última vez que estivemos como católica em Roma, foi exatamente atenção ao concreto. Atenção ao concreto. E, de facto, vivemos uma fé que é uma fé encarnada e não podemos descolar da realidade ao imaginar uma universidade. Uma universidade tem que estar encarnada no seu concreto, inserida no meio e com serviços muito próximos da realidade das pessoas. O Cardeal Tagle, que é o presidente da Caritas Internationalis, que esteve recentemente entre nós, o ano passado, presidiu em maio a peregrinação de Fátima e esteve na Católica e falou ao Conselho Académico, com os alunos representantes, a dizer bem. Na minha altura, eu lembro-me que a Católica, ele era cardeal em Manila, agora está em Roma, mas na minha altura achava que a Católica tinha só elites e isso não pode ser, porque as universidades católicas nasceram para cuidar da educação de todos, sobretudo dos que não tinham possibilidade de outro caminho. E neste momento os projetos em curso na universidade já indicam um caminho feito neste sentido, apoiando aqueles que, não tendo a possibilidade dos bons colégios e das boas médias, têm de facto potencial interessantíssimo a ser apoiado e desenvolvido para a universidade ser mais aquilo que ela é chamada a ser em cada dia. Muito bem. Já quase no final, vamos ainda espreitar a segunda leitura da primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Padre Nélio, aqui estamos a falar da luz do sal. Paulo fala-nos da loucura da cruz. Ela também com um poder muito especial e com uma carga de significado muito forte para nela lermos tudo isto. Muito interessante, Paulo está a falar, portanto, aos Coríntios. Coríntio é uma cidade que não só está cheia de comerciantes, é uma cidade próspera, mas também é uma cidade em que aparecem pregadores itinerantes, filósofos,
uma cidade que conhece, portanto, as grandes tradições da filosofia, o platonismo, o estoicismo, e Paulo vem dizer, olha, eu não venho falar dessas coisas, porque eu não percebo nada desses assuntos, eu não tenho essa sabedoria humana, eu venho falar de uma outra coisa, eu venho falar de um outro Deus, e esse outro Deus é Jesus Cristo crucificado. Claro, o choque é por demais evidente, porque para eles um Deus crucificado é impensável. Mas Paulo fala precisamente deste temor, que eu acho que todos nós, que trabalhamos, bispos, padres, leigos, que quando vamos anunciar Jesus Cristo, às vezes também sentimos um temor, um tremer mesmo, literal, porque vamos falar de uma realidade que é, nós sabemos, incompreensível e pouco lógica, humanamente falando, mas que não temos outro remédio senão anunciar Jesus Cristo. E acreditamos piamente que esse é, digamos assim, o caminho da nossa salvação. Eu terminava dizendo que, quando li este texto desta vez, lembrei-me também daquilo que são os romances do famoso escritor católico japonês Susaku Endo, que no seu livro Uma Vida de Jesus, traduzido para português, ou O Silêncio, que deu agora o filme, ou O Samurai, que também está em português, apresenta sempre um Jesus, não um Cristo glorioso, espetacular, mas um Cristo que está crucificado, um Cristo praticamente impotente, de mãos amarradas. E é por isso que os japoneses ficavam, mas o que é isto? O que é este Cristo? É algo que é incompreensível do ponto de vista humano, mas só mesmo abrindo-nos a Deus podemos compreender esta realidade. Muito bem, Padre Nélio Pita, Padre José Manuel Pereira de Almeida, muito obrigado por terem estado e nos terem ajudado hoje na interpretação desta proposta da liturgia. Eu recordo que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Pela nossa parte, fica o desejo da continuação de uma muito boa tarde. Tenha também um bom fim de semana.